Olá, irmãos e amigos. Hoje nós vamos meditar sobre o Deus que pode ser esquecido. No texto que temos em Oséias, capítulo 13, versículos do 4 a 6, nós lemos: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Esse versículo nos mostra a possibilidade do crente se esquecer do seu Deus. Há um tempo atrás, um certo conhecido me ligou pedindo que eu orasse por ele, porque a sua saúde tinha sido comprometida, ele estava sendo ameaçado por uma grave doença e pediu que orasse, e eu orei. Pedi pela misericórdia de Deus, pedi que o Senhor se revelasse em sua vida. E passou o tempo, certamente ele se recuperou e divulgou em suas redes sociais a sua gratidão por todos aqueles que oraram, que rezaram, que emanaram e que irradiaram energias positivas em sua direção, que certamente o salvou daquela enfermidade. Então, quando ele me ligou pedindo oração, ele não estava interessado no poder do meu Deus. Ele queria uma bênção de qualquer Deus. Qualquer santo seria bom para satisfazer a sua necessidade imediata. Qualquer divindade que pudesse acometê-lo seria muito bem-vinda. Isto nada mais é do que um politeísmo moderno, um politeísmo velado. Em vez de dizermos eu acredito em muitos deuses, todo mundo fala a frase muito bonita, eu acredito num único Deus, mas gosta do poder possível de todos os deuses que possam existir. Nada mais é do que politeísmo. E era exatamente o que estava acontecendo lá em Israel no tempo desse profeta aqui, do profeta Oséias. Ele era contemporâneo de Isaías, mas era lá do Reino do Norte. Ele era de Israel. Então, talvez tenha sido o último profeta do Reino do Norte. O seu ministério foi muito longo, ao longo de, 40, 50 anos, e talvez já apontando para o fim daquele reinado, para a queda, né, de Samaria. Então, ele alertava o povo para esse risco, para a iminente ruína por causa do abandono de Deus. Eles tinham abandonado o seu Deus. Consideravam Deus, mas consideravam também todos os outros deuses. Eles conviviam com as nações vizinhas e assimilaram aquelas divindades, aquelas crenças, seus cultos, seus costumes, suas superstições. Era comum ter-se pintadas nas paredes imagens ou inscrições que traziam bons presságios, que traziam sorte, evitava o azar e o mal-olhado, trazia prosperidade, trazia segurança. Ou seja, nada mais, nada menos do que um politeísmo. Uma coisa que agride profundamente o coração de Deus, uma coisa que entristece o coração de Deus, principalmente vindo de um povo que era testemunha do grande poder de Deus, dos grandes feitos do Senhor na sua história, na vida de cada um deles. O próprio profeta diz desde Abraão, desde Moisés, quer dizer, eles testemunharam o poder sobrenatural de Deus diante de inimigos, diante dos problemas da natureza. Enfim, era um povo que não tinha o direito de acreditar em deuses falsos.
Todo aquele Deus, aquelas pessoas que um dia conheceram o Deus verdadeiro, não tem uma justificativa mais para se voltar para um Deus falso ou para uma crença superficial ou o que quer que seja distante do Deus verdadeiro. E é claro que isso causou no coração do Senhor um profundo sentimento de tristeza, de pesar. E o profeta então faz ao longo de seu ministério, de sua pregação, uma associação ao sentimento de traição, que era o que havia no coração do Senhor em relação ao seu povo. Ele se sentia traído, abandonado pelo povo que ele tanto amou, que ele tanto amava. Mas esse versículo 6, então, ele nos dá um alerta para hoje em dia, para a nossa vida de crente. Hoje nós que conhecemos o Deus verdadeiro, que nós, eu diria até que temos uma vantagem para aquele povo daquela época. Hoje nós temos um privilégio a mais. Nós conhecemos a Jesus. Conhecemos o próprio Deus que se fez carne entre nós, conviveu conosco, o que faz com que sejamos o crente privilegiado de toda a história da humanidade. Talvez vivamos na melhor época espiritual de todos os tempos, porque conhecemos a Jesus. Portanto, não temos um porquê abandonarmos o Senhor ou nos esquecermos dele, senão um sentimento que pode encher nossos corações. Aqui no versículo 6, nós encontramos o que faz com que eu e você possamos nos esquecer de Deus. É a soberba que pode encher nossos corações. A soberba é uma palavra que vem da mesma raiz de super. Então, os soberbos são super-homens e super-mulheres, super-crentes, que estão acima das coisas ao redor, acima dos poderes ao redor. E, na verdade, não é a riqueza que faz com que nos esqueçamos de Deus, como muitos pensam. O texto até associa a riqueza, mas não ao esquecimento. Associa a riqueza à soberba. A riqueza é um dos fatores que pode trazer a soberba para os corações dos crentes. E esta soberba, então, é que nos afasta do Senhor. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção, para todas as coisas que podem provocar a soberba em nossos corações. Não é só a riqueza, são os efeitos das coisas que a riqueza traz. Ou seja, o sentimento de vitória, o sentimento de ser superior aos demais, de estar acima das outras pessoas. O sentimento de errar menos pode encher o coração de soberba. O sentimento de conquista, a realização de um sonho, a concretização de uma ideia, a vitória sobre os nossos ideais, o alcance de nossos ideais, pode promover em nós a soberba. E é esta soberba, então, que pode fazer com que nós nos esqueçamos do Senhor. Portanto, devemos manter um alerta em nossas vidas, em nossos corações, a respeito de todas essas coisas. E nos lembrarmos a cada dia, a cada manhã, que nós fomos tragados pelo poder do pecado e não poderíamos falar com o nosso Deus, mas pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, todos nós temos acesso ao seu amor, ao seu perdão. E é por causa disso que nós podemos ter esperança da nossa vida eterna, esperanças espirituais, por causa da misericórdia do Senhor. Portanto, nunca nos esqueçamos do Deus que salvou a minha vida e a sua. Que Deus, então, abençoe a sua palavra aos nossos corações neste dia. Um grande abraço.